todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela vida de cada um de nós aqui reunidos nessa noite. Lhe convido, por gentileza, a abrir vossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo de número 4. Capítulo 4 do Evangelho de João. Quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso pastor Rogério Oliveira, o anjo da igreja. Deus tem constituído sobre o rebanho do Senhor. Satisfação estarmos aqui reunidos juntos. Gratidão pela oportunidade nos concedida. Louvar a Deus pela vida da missionária Patrícia. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, missionária Érica. Louvar a Deus pela vida das minhas filhas, do meu filho. Grato a Deus por nos dar este presente. Podemos estar reunidos em família, junto com a família Missão de Fé, como sempre me refiro, a nossa igreja mãe, nossa igreja sede. Assim como minha esposa já fez, quero também aqui reiterar minha gratidão pelas orações de todo o ministério, por nós estamos na obra de Deus, assim como vocês, fazendo a obra de Deus, e nos alegramos em estarmos servindo a esse Deus maravilhoso. Trago saudação ao nosso pastor presidente, a todo o corpo de obreiros, a toda a igreja, a saudação de todo o setor da Bahia, de todo o setor da Missão de Fé em Salto de Pirapora. Vocês recebem, amém? Glória a Deus. João capítulo 4, versículo 1 a seguir, vamos ler a palavra de Deus que assim nos diz, sobre a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria, Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Repetindo o versículo 6, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? 29. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Glória a Deus. Assentai-vos em nome do Senhor Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, aleluias, glória a Deus. Acabamos de ler a palavra de Deus, este que é um dos textos mais conhecidos do Evangelho de João, quando ao encontro de Jesus e uma mulher. Interessante que nós acabamos de ler o texto sagrado que diz que era necessário passarem por Samaria. Aleluia. A viagem da Judeia para a Galileia, era necessário passar por Samaria. A necessidade deles passarem por aquele lugar, destacada aqui neste texto, dá-nos a entender que eles só passaram por ali porque era necessário. E é sobre isso que o Espírito Santo falou ao meu coração através desta palavra, ao meditar nessa palavra tão conhecida, por tantas vezes já pregadas por companheiros que estão aqui, homens e mulheres de Deus que já pregaram esta palavra, nós todos que já recebemos Deus através desta palavra.
Existem coisas em nossas vidas que é necessário acontecer para que o extraordinário de Deus aconteça na vida de alguém ou até mesmo nas nossas vidas. Nem tudo que acontece na nossa vida nós escolhemos que acontecesse. Certamente, se pudéssemos escolher, algumas coisas nós não queríamos passar, algumas coisas nós não queríamos que entes queridos passassem, algumas coisas nós não queríamos que acontecessem com amigos, com pessoas que gostamos, que amamos, mas existem coisas que não é porque queremos, existem coisas que acontecem porque é necessário. O próprio Deus, para trabalhar na vida de alguém, Ele permite algumas situações onde não é por querer, onde não é pela vontade própria, mas é pela vontade dEle que aconteça. Muitas vezes até algumas coisas tristes, muitas vezes até algumas coisas ruins, muitas vezes até algumas coisas que trazem marcas doloridas, mas Deus entende haver uma necessidade que aconteça, para que Ele mesmo venha trabalhar em nossas vidas, trabalhar o nosso ego, trabalhar nossa vontade, trabalhar nossa vaidade, trabalhar o nosso jeito, trabalhar a nossa maneira de ser. Deus tem a sua forma de trabalhar. Algumas vezes Ele nos revela, outras vezes Ele não quer nos revelar, e fica no mistério, e requer a nós obedecermos, se quisermos sermos vitoriosas na presença do Senhor. Era necessário passar naquele caminho, naquela cidade, fazer aquele trajeto. E nós acabamos de ler a Bíblia Sagrada nesse texto que diz que Jesus cansou-se, Jesus estava cansado, afinal era uma viagem, e viagem cansa, era uma jornada, e jornada cansa, e na canseira em que Jesus estava, diz o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz muito claramente que Jesus, cansado, tomou uma decisão, e a decisão que Jesus tomou foi assentar junto da fonte de Jacó. Aleluia. Entendamos que João, como hoje aprendemos com o pastor Valdir na escola bíblica dominical, por sinal dou testemunho da escola bíblica dominical que participamos hoje, eu e toda a família participamos aqui com várias classes divididas em faixas etárias. Eu aproveito para convidar a igreja a estar participando da escola bíblica dominical, que está uma bênção. E hoje pela manhã aprendemos aqui com o pastor Valdir na classe dos adultos que João, ele traz essa humanidade de Jesus dentro dos seus relatos, e nós vemos aqui essa humanidade de Jesus. O Jesus que é 100% Deus, ele é também 100% homem, e na humanidade de Jesus, naquela caminhada, naquela jornada, naquela viagem, ele fica cansado, ele sente canseira, e ele toma uma atitude ao ele estar cansado, e a atitude que ele toma é assentar-se junto de uma fonte de água. Aleluia. E o Espírito Santo foi trabalhando ao meu coração através desta palavra para compartilhar com a igreja aqui esta noite. Quando eu estava aqui meditando na palavra, eu não sabia quem estaria aqui reunido, eu não sabia quem ia estar acompanhando agora ao vivo, ou quem vai acompanhar depois este culto ou assistir nas redes sociais, mas Deus já sabe que você ia receber esta palavra, ia parar o seu tempo para dedicar a sua atenção à palavra de Deus, não a palavra do pastor Luiz, mas a palavra de Deus, porque ela é poderosa, ela pode trazer a resposta que você precisa, pode trazer o renovo que você precisa, pode trazer o alimento que você está precisando para a sua alma. Entenda uma coisa, assim como Jesus naquele trajeto sentiu canseira como humano, você também pode cansar-se, você também pode fadigar. E quem sabe estou pregando aqui para pessoas que estão vivendo este estágio. Quem sabe você está cansado, quem sabe as coisas que estão acontecendo contigo estão com um peso muito grande sobre você, e você está cansado, ou você está cansada e não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar. Eu te convido a meditar nessa palavra junto comigo e tomar a decisão certa, como Jesus tomou. Ele estava cansado, era necessário parar um pouquinho, e então ele parou
parou no lugar certo, ele parou na hora certa. Ele estava cansado e parou perto de um lugar que tinha água. Aleluia, aleluia. Sabe, muitas vezes nós estamos cansados e nós paramos no lugar errado, ou então nós paramos e achamos que ali é a parada eterna, e não é. É por um tempo, é por um momento. Quem sabe estou falando com alguém aqui que anteriormente você já se cansou e você parou, e quem sabe você pensou que o seu caminho acabou, que a viagem acabou, mas Deus te traz dentro da palavra para dizer: a vida continua, o caminho continua, a sua história continua, a jornada continua, e Deus ainda tem propósito sobre a sua vida. Aleluia. Muitas vezes tomamos a decisão errada quando nós estamos cansados, quando nós estamos precisando desabafar, aí desabafamos com a pessoa errada. É porque nós não tomamos a decisão certa. Quando nós estamos precisando conversar, mas nós não conversamos com a pessoa certa. Quando nós estamos precisando de ajuda, mas não vamos buscar ajuda com a pessoa certa, e então nós tomamos a decisão errada, e algumas coisas vão acontecendo de forma errada em nossa vida, e nós ficamos procurando culpados, mas muitas vezes o culpado somos nós mesmos, pelas decisões que nós tomamos. Jesus toma uma decisão, ele está cansado, ele para junto àquela fonte. O texto é claro: assentando assim junto à fonte, ele fica ali parado. Os discípulos estão com fome, tomaram a decisão e foram comprar comida, foram comprar alimento lá na cidade. Olha que coisa interessante, Jesus cansado parou perto da fonte. Quem estava com fome parou a viagem e foi comprar comida. Decisões que aconteceram ao longo daquela viagem. Entenda, decisões nós precisamos tomar diariamente na nossa vida, e toda decisão que nós tomamos, ela vai gerar uma consequência. Meditemos nas consequências da decisão que Jesus e os discípulos eles tomam naquela viagem. Enquanto Jesus está sentado assim junto à fonte, veio uma mulher para tirar água. Aleluias. E quando a mulher chega ali com o seu cântaro, Jesus já estava lá. Aleluia. Quando eu e você saímos de nossos aposentos para aqui chegar, e aqui chegamos, Jesus já estava aqui. Não que Ele habita nessas quatro paredes, que Ele não habita em templo feito por mãos de homens, mas o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que habita em nós, somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É por isso que por onde nós caminhamos, o Espírito Santo de Deus está caminhando conosco, está em nós. Glória. Jesus já estava lá, e aquela mulher chegou, e para a surpresa dela, era ao meio-dia, próximo ao meio-dia, um horário que não era comum alguém buscar água, alguém tirar água, mas era o horário em que Jesus estava junto à fonte, e a mulher chegou na fonte para buscar água. Aleluia. Entenda uma coisa, Jesus estava cansado, Jesus estava ali junto àquela fonte, mas quando aquela mulher chegou para buscar água, Jesus sabia quem era ela. Jesus sabia que era uma samaritana. Jesus sabia quem que era aquela mulher. Aleluia. E então ele pede água para aquela mulher. Aleluia. Não é sobre se cansar, é sobre o que fazer quando se cansar, porque quando nós estamos na direção de Deus, mesmo cansado, Deus nos usa. Quando estamos na direção de Deus, como você está na direção de Deus, veio aqui hoje cultuar e adorar a Deus na direção de Deus, e quem sabe você diz: só Deus e eu sabemos como é que eu estou e o que é que eu estou enfrentando. Quando você está na direção de Deus, muitas vezes não precisa nem abrir a sua boca, Deus te usa. Muitas vezes não precisa nem muito movimento do seu próprio corpo, Deus te usa. Aqui nós estamos lendo a palavra de Deus e diz que Jesus apenas disse: dá-me de beber. Aleluia. Jesus diz apenas isso. Ele apenas faz um pedido para aquela mulher. Aleluia. Quem era aquela mulher? Aquela mulher, conforme nós acabamos de ler, era uma mulher que tinha dificuldades nos relacionamentos. O próprio Jesus, ao revelar a vida dela,
Aleluia. Jesus, 100% Deus, sabe todas as coisas e revela a vida dela para ela. Ele diz: disseste bem, já tivestes 5 maridos, o que você tem agora não é teu. Te convido agora, em nome de Jesus, a se colocar no lugar daquela mulher. Vamos se colocar no lugar daquela mulher. Talvez nós nos tornaremos ainda mais humanos se colocando no lugar dessa mulher. Uma mulher que, quem sabe, estava com os seus relacionamentos, os seus sentimentos, o seu psicológico abalado, quebrado, destruído, no horário alternativo, mas estava buscando água, mas estava trabalhando, mas não parou. Te convido a pensar e a meditar através do Espírito Santo entre nós aqui. Aquela mulher estava numa situação onde muitos de nós nos encontramos hoje. Muitas vezes estamos vivendo até mesmo envergonhados, fugindo dos apontamentos, até com medo das críticas, porque o mundo é assim, lá na empresa é assim, lá na família é assim, na sociedade é assim. E quantas pessoas estão vivendo assim, pressionadas, e essa pressão vai consumindo. Mas o que vão falar de mim? Mas o que vão pensar de mim? E fica buscando uma vida alternativa, horários alternativos, lugares alternativos. Mas medita comigo, aquela mulher precisava de água. Mesmo com tudo isso, ela foi buscar água, algo que ela já estava acostumada a fazer. Mas naquele meio-dia foi diferente, porque naquele dia Jesus estava lá, sentado junto à fonte. Aquele dia ela foi lá para buscar uma água onde ela era acostumada a usar para beber, para outras coisas, para cozinhar, para outras coisas. Mas chegando ali, ela encontrou uma outra água. Quem sabe você está vivendo hoje, o dia 22 de janeiro de 2023. Quem sabe para você parecia um dia qualquer, um domingo qualquer, uma oportunidade qualquer. E Deus está dizendo: não, minha filha, não, meu filho. Quem sabe você está já pensando: vai ser mais uma semana igual às outras, vai ser mais um ano igual aos outros. E Deus está querendo dizer: não, vai ser diferente, porque eu vou fazer diferente. O Jesus, a água viva, está querendo fazer algo diferente. Aleluias, glórias. Uma mulher religiosa, o diálogo dela com Jesus revela a religiosidade daquela mulher. Uma mulher que estava querendo tirar a dúvida: onde é o lugar que se deve adorar? Nossos pais dizem que é nesse monte. Vocês, judeu, vocês falam que é lá em Jerusalém. E agora? Tira essa dúvida aí. Onde que é que adora? É aqui ou é lá? Religiosa. De vez em quando a gente escuta assim. Ainda bem que não é aqui não, pastor Rogério. Mas de vez em quando a gente escuta assim: aqueles cultos lá na roça, esse sim.
vai com pouquinha gente, esse sim. Não é sobre isso. A adoração não é sobre isso. Nós estamos aqui agora, a igreja está com atenção à palavra. E enquanto você está dando atenção à palavra, você está adorando. Como aprendemos aqui hoje pela manhã na escola bíblica dominical, adoração não é um movimento, adoração é estilo de vida. Aleluia. Não é sobre aqui, não, tem que ser no grande lugar, ou tem que ser no pequeno lugar, tem que ser numa grande cidade, tem que ter uma pequena cidade. Não. O Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Tem adorador? Tem adorador? Se tem adorador aqui, ele está se agradando. E tem adorador aqui, ele está se agradando. Ele está recebendo adoração. Quando você está lá no trem, tem adorador lá no trem. Quando você está lá no ônibus, lá no Uber, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no meio da sua parentela, tem adorador lá. Ele está buscando os que o adoram em espírito e em verdade. Olha só quantas situações envolvia aquela mulher. Outro detalhe que lemos no texto, quando Jesus vai oferecer água viva, aquele serviço que ela fazia em buscar água era pesado, aquele serviço era trabalhoso, tanto é que ela vai logo dizer: eu quero dessa água, me dá essa água então, assim eu não preciso mais vir, assim eu não preciso mais vir aqui buscar água. É que a prioridade dela era a água que mata a sede do físico, mas Jesus estava oferecendo a água que mata a sede da alma, a água viva. Aleluia. Era essa mulher que chegou para tirar água. E olha só como que Jesus vai servir aquela água viva para ela. Primeiro, Jesus não discriminou a mulher samaritana. Aleluia. Jesus não discriminou. Ela mesma estranhou. Como você está me pedindo água? Você é judeu. Eu sou samaritana. Você não pode falar comigo. Por que você está aqui? Muitas vezes nós estamos como aquela mulher. Não entendemos que Deus está trabalhando na causa, que Deus está trabalhando na situação. Aleluias. Jesus não discriminou. Jesus pediu água para a mulher, mas na verdade Jesus não queria beber da água que ela tinha para lhe oferecer, se ela quisesse tirar a água e oferecer a Jesus, mesmo Jesus estando cansado. Jesus queria mesmo era oferecer a água viva para aquela mulher que era capaz de mudar a vida dela, que era capaz de mudar a religiosidade dela, que era capaz de libertar a vida dela, que era capaz de dar dignidade a ela. Entendamos na palavra que Deus está falando esta noite conosco. Deus tem muito mais para nos dar, muito mais do que o físico, muito mais do que o material, muito mais das coisas físicas deste mundo e desta terra, do espiritual. Deus tem muito mais para dar e para fazer na minha vida, na tua e na nossa família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer nos dar. A mulher estava preocupada porque Jesus pediu para ela. Ela estava preocupada porque não queria e estava achando estranho ter que oferecer a Jesus, mas na verdade ela só precisava receber, porque Jesus já tinha o que oferecer a ela. Quem sabe você está preocupado, preocupada com o que você vai ter que ofertar, com o que você vai ter que ajudar, com o que você vai ter que se dispor, com o que você vai ter que dar. E Jesus está falando contigo hoje, não é sobre o que você vai dar, é sobre o que eu tenho para lhe dar. Não é sobre o que você vai fazer, é sobre o que eu, Senhor Deus, posso fazer na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus oferece para ela água viva. Aleluia. Jesus vai dar aquela água viva para ela, se revelando a ela.
que mesmo que ela não conhecesse ele, Jesus conversando com ela, e nós acabamos de ler aqui, ela dizendo: nós já estamos aguardando o Messias, quando ele vir, ele vai anunciar tudo isso. Jesus disse para ela: eu sou. Aleluia. Vamos, irmãs, igreja, muitas vezes no calor da situação, no calor da prova, da dor, da situação que estamos vivendo, nós não conseguimos compreender que é Deus que está falando, que é Deus que está se apresentando, que é Deus que está conosco. Nós pensamos que estamos sozinhos, nós pensamos que todo mundo nos abandonou, nós não entendemos a situação, e quem sabe tem alguém vivenciando isso aqui na sua vida, e Deus está te mostrando hoje: eu estou bem pertinho, eu estou mais perto do que você imagina. Você pode até não estar reconhecendo que é Deus falando contigo, mas Ele diz: eu te conheço. Você pode até não conhecer Ele, a sua grandeza, a sua plenitude, mas Ele diz: eu te conheço. Aleluia. Às vezes você está chorando, nem sabe por que chora. Ele está dizendo: eu sei porque você está chorando. Às vezes você reclama e nem sabe por que está reclamando. Ele diz: eu sei porque você está reclamando. Tanto é que essa mulher fica maravilhada quando Jesus revela a vida dela. Senhor, vejo que és um profeta. Ela fica maravilhada quando Deus, Jesus, Deus, revela para ela: eu conheço, eu conheço a tua vida. Oh, glória, aleluia, louvado é o nome do Senhor. A fonte de água viva estava apresentada àquela mulher. Jesus vai explicar a ela sobre a adoração, como eu já disse aqui, e a partir de então acontecem algumas coisas. Primeiro, os discípulos chegam com a comida, e quando os discípulos chegam, Jesus está conversando com a mulher. Ninguém ousa perguntar nada. Silêncio. Jesus está conversando com a mulher. Eles ficam olhando. Silêncio. Quem sabe a vontade de perguntar, mas não perguntaram. Silêncio. Sabe o que aquela mulher fez? Pegou o cântaro que ela levou para encher de água e levar para casa. Deixou ele cá e saiu correndo para a cidade. A partir daquele momento, ela recebeu água viva. Quando ela recebe água viva, a prioridade dela é deixada aqui, e ela vai para a cidade fazer o que ela já não fazia mais, que era se relacionar com as pessoas, que era estar junto com as pessoas. Agora ela vai para a cidade, anuncia Jesus. Preste atenção, a prioridade dela era buscar água, mas quando ela encontra água viva, ela muda a sua prioridade, e ela agora vai para a cidade. E ela começa a encontrar as pessoas. Ela vai dizer assim: 20. A mulher que andava sozinha, agora está convidando as pessoas para andar com ela. A mulher que andava sozinha, está convidando gente para andar com ela. Não é que ela está mostrando o caminho, vai. Ela está dizendo: vinde. Ela está dizendo: vem comigo. Oh, glória, aleluia. Quantas coisas têm acontecido assim nas nossas vidas. Quando alguém olha para minha esposa, ainda que tímida, mas olha só quantas mudanças Deus fez na vida dela, através desta água viva que tomou a vida dela. Olha só, rapidamente aqui um testemunho para mostrar, juntamente com essa história bíblica que nós estamos lendo aqui. Quando a minha esposa era jovem, ela ia na igreja junto com o seu irmão, também evangélico, servo de Deus, e certa vez Deus usou um homem, servo de Deus, para entregar a ela uma palavra, e disse a ela que ela ia casar com um pastor, e que ela seria serva de Deus. Ela não entendeu essa palavra, assim como essa mulher samaritana, no início não estava entendendo do que Jesus
Jesus estava falando com ela. Aconteceu assim com a irmã Érica, e a irmã Érica não entendeu e ficou nervosa. Ela mesmo conta isso, outro dia ela pode contar melhor aqui, esse testemunho. E ela ficou nervosa, ela disse: nunca mais eu volto na igreja. Ela não entendeu a palavra, não tinha ainda tido um encontro contigo, e então ela ficou nervosa: nunca mais eu vou na igreja. Passou-se algum tempo, passou-se alguns anos, e de repente nós começamos a nos conhecer, trabalhando juntos, começamos a se gostar, e eu disse para ela: eu sou filho de pastor, para você namorar eu namorar você, você precisa ser crente. Meus pais não deixam eu namorar quem que não é crente. Ela amando eu como sempre ama, até hoje ama, e glória a Deus por isso, eu também amo ela. Ela começou a ir para a igreja, me lembro muito bem que era um mês de dezembro, e ela começou a ir aos domingos à igreja, pastor Daniel, e ela começou ali beber da água, ela começou ali deixar a água viva penetrar. Passou-se o mês de dezembro, entrou no mês de janeiro. Me lembro que numa festividade de círculo de oração, pastor Rogério, estava um obreiro de Itaim Paulista pregando no encerramento daquela festividade, e de repente ela estava levantada na hora do apelo, e estava lá à frente, entregando a vida para Cristo. Aleluia. Os anos foi se passando, nós namoramos, ficamos noivos, hoje somos casados e pastoreando na obra do Senhor. A palavra se cumpriu, fonte de água viva jorrou dentro dela. Aleluia. A prioridade dela era outras, a prioridade nossa era outras. Mas de repente o cântaro fica lá. Não é que não vai precisar mais da água, não é que a mulher não ia mais ter sede, não é que a mulher não ia precisar mais trabalhar, não era isso. Mas é que agora a prioridade não era mais aquele cântaro, agora a prioridade não era mais ficar fugindo em horários alternativos. A prioridade agora era dizer para ele ali: vinde, dizer para o outro ali: vinde, dizer para o outro lá: vinde, dizer para o outro lá: vinde, dizer para o outro lá: vem comigo, vinde, aleluia, vinde e vede, aleluia, vinde e vede. Quando ela diz vinde, ela diz vem comigo. Quando ela diz veja, veja o que eu já vi, experimente o que eu estou experimentando. A palavra que eu estou compartilhando contigo aqui nessa noite é: vinde e veja que essa água viva é verdadeira, que essa água viva, quando começa a jorrar dentro de nós, nós não temos desejo mais de voltar atrás. Aleluia. O texto termina dizendo que aquela mulher foi dizendo: vinde e vede, e as pessoas foi juntando. Aquela fonte que tinha Jesus sentado e a mulher chegando, agora já tinha um monte de gente reunido lá, porque aquela mulher foi impactada pela água viva. Ei irmão, ei irmã, ei igreja, nós bebemos dessa água viva, não bebemos? Nós bebemos essa água viva, entregamos nossa vida a Cristo, nossa vida é renovada, não temos mais o desejo de voltar. Nossa vida mudou, assim como a vida dessa mulher mudou. Então é o seguinte: eu preciso agora levar essa mensagem para outros. E a mensagem que eu deixo aqui à igreja nessa noite é essa: existem coisas que é necessário acontecer para que Deus venha a ser glorificado, para que Deus venha a ser exaltado, para que Deus venha a ser anunciado, para que Deus venha a ser glorificado, como aconteceu na vida dessa mulher, na vida de outras pessoas que passaram a estar aos pés de Jesus. Contagie, leve também esta água, ofereça também Jesus, por onde você passar, por onde você estiver, entenda, Jesus está contigo, nada acontece por acaso.